Bom, boa noite. Hoje é dia 15 do meu treino de oratória e hoje o vídeo de hoje é falando sobre, bom, voltando ao assunto, antes de eu começar o assunto, são 90 dias, todo dia um conteúdo diferente, sem repetir, opa, e sem edição, ou melhor, sem edição e sem repetir, certo? Então, hoje, o vídeo de hoje ele fala sobre, vamos falar um pouco sobre clareza, né? Muitas das vezes as pessoas acabam não tendo clareza do que elas realmente querem para a vida dela. Pera aí. E bom, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, certo? Então, muita coisa acontece, muita das vezes, quando você quer fazer algo, normalmente você não tem clareza do que exatamente você está fazendo. E por isso você aplica, talvez tenha a atitude de fazer aquilo, porém você não tem a, a clareza de como fazer aquilo. E aquilo acaba te deixando muita das vezes inseguro. Então você acaba, por não ter segurança do que está fazendo, você acaba não fazendo, você acaba não aplicando o que tem que aplicar, né? Muitas das vezes bom, eu tô com um pouco de vício de linguagem nesse vídeo, eu vou tentar matar nesse vídeo. Bom, eu tô sem roteiro também, meu computador desligou, e eu não posso ficar sem gravar o vídeo do dia 15 por causa do meu computador, então eu vou ter que tirar ideias da mente, né? Tirar esse fone. As pessoas às vezes caramba, descarregou. Mas enfim, às vezes as pessoas elas tentam fazer algo, elas acreditam que são bons naquilo, porém quando elas fazem, elas veem que elas não são tão boas, ou que elas também nem sequer, elas nem nunca nem passou perto de ser bom em certas coisas, certo? E isso acontece porque você não tem uma fluidez em fazer aquilo, você não tem uma clareza de como fazer aquilo, certo? Como eu disse nos meus últimos vídeos, clareza ela não vem antes de ação, ela vem depois de ação. Então, quando é que você vai começar a ter clareza? Você vai começar a ter clareza quando você começar a fazer aquilo que tem que fazer, mesmo quando você não sabe fazer aquilo. Então, quando você vai começar a fazer um curso, quando você começa a fazer. Bom, você aprende, você empreende, sabe? Você cria um negócio e você não sabe por onde começar administrando. Bom, muitas das vezes você não vai saber mesmo por onde começar, mas você não precisa saber todos, todos os locais onde você tem que estar, ou eu tenho que saber administrar isso, eu tenho que saber administrar aquilo. E no final você não vai saber administrar nada se você ficar se cobrando muito no começo. Então, se você quiser ter clareza do que você quer para sua vida, comece a ter ações simples, ações básicas, ações pequenas e não pense muito, apenas execute. Então, hoje eu vou para academia. Não pense muito em se você vai ou se você não vai. Simplesmente coloque a roupa e vai. Não pensa, não pensa. Hoje eu vou fazer 30 minutos de cardio. Então você não precisa pensar se você vai ou se você não vai. Você definiu como meta. Então você simplesmente vai subir na esteira e vai apertar lá e só vai parar quando bater 30 minutos de cardio na velocidade tal. Hoje eu vou me dedicar a ler 2 horas de um livro em inglês, um livro britânico que eu estou lendo. Bom, então você vai colocar um cronômetro, marcar 2 horas, então você vai fazer essas 2 horas de livro, certo? Bom, as pessoas elas com essas mini ações, elas é o que vai te dando motivação a fazer e fazer mais, certo? Bom, particularmente quando você não sabe do que você está fazendo, muita das vezes você acaba ficando inseguro. Bom, assim como eu sou meio inseguro gravando meus vídeos, até porque eu coloquei lá no grupo da minha família sem querer. Na verdade, eu fui influenciado a colocar e aí as pessoas viram meu canal, então agora os meus familiares assistem meu canal. Mas enfim, quem liga com essa, sabe? Ninguém se importa com isso. Enfim, voltando ao assunto, quando você
quer fazer algo, seja lá o que você vai fazer na sua vida, você tem que entender que clareza ela não vem antes de ação, ela vai vir depois do que você começar a fazer aquilo. Então, se você começar a gerir oferecer serviços de gestão de tráfego pago ou de um funil de vendas, um copywriting, você não, talvez no começo ali você não tenha clareza de como você vai fazer aquele serviço, mas que você começa a fazer o serviço, porque com o tempo você vai criando essa clareza. E clareza ela vem de confiança em si mesmo, certo? Então quando você está confiante de que você realmente sabe fazer um serviço, você tem clareza de como você vai fazer aquele serviço. Quando você vê, quando você pratica aquilo, quando você muda, seja lá se você vai trocar uma resistência de um chuveiro e você não sabe como que funciona o chuveiro, não tem como você explicar para alguma pessoa como funciona aquele chuveiro. Ou seja lá, passar cimento na parede, enfim, qualquer coisa, trocar uma tomada na sua casa. Se você vai trocar uma tomada, se você nunca trocou uma tomada, nunca pesquisou como que troca uma tomada, você não sabe trocar uma tomada, certo? E tudo isso, toda essa clareza, ela vai vir depois que você estiver confiante do que você está fazendo. Então, faça e faça de novo. Não pense muito como que eu devo fazer isso de forma perfeita. Porque, claro, se você olhar para o outro lado da vida, de que perfeito é melhor que feito, tudo bem. Como Leonardo da Vinci fez aquele quadro, ele pintou a Mona Lisa, ninguém deu prazo para ele pintar a Mona Lisa, sabe? Ele, quando a obra estiver terminada, quando ele finalizar, então aquilo acabou, aquela obra. Mas enquanto ele não finalizar, não tem ninguém no ouvido falando que eu preciso do quadro da Mona Lisa para quinta-feira, 8 horas da noite, sabe? Bom, claro, se você olhar por esse lado de que perfeito é melhor que feito, tudo bem. Mas quando você está começando algo, quando você não tem noção do que você está fazendo, quando você não tem a confiança de que você sabe fazer aquilo, de que você sabe montar um negócio, de que você sabe se comunicar, de que você sabe chegar em uma mesa e apresentar um projeto em outro idioma, em um mandarim, em um francês, sabe? Quando você tem confiança de tudo isso, então você começa a ter clareza do que você está fazendo. Se você olhar para as mentes mais brilhantes do mercado, se você olhar as pessoas que mais sabem explicar sobre o que elas trabalham, são pessoas que mais têm tempo de mercado, né? Então, eu tiro, por exemplo, um cara chamado Flávio Augusto, é um cara que ele tem o Geração de Valor, o Instagram dele, né? O Instagram dele é Geração de Valor, e ele tem uma empresa chamada Vende-se, ele e mais dois sócios. E ele fala com uma confiança, ele tem clareza do que ele está falando, mas ele tem clareza do que ele está falando porque ele praticou aquilo por 20, 30, 40 anos. Então ele é claro que ele tem clareza. Então, se você olhar por um lado, perfeito é melhor que feito. Porém, quando você está começando algo, feito é melhor do que perfeito. Então você não precisa ficar pensando na melhor forma de você fazer aquilo, na melhor forma de como aquilo deve sair, sabe? Eu não tô nem aí como que esses vídeos vai sair, mas no final dos 90 dias eu vou olhar o meu primeiro vídeo e depois eu vou olhar o meu vídeo de número 90 e eu vou comparar a minha oratória do dia 1 e do dia 90. E aí eu vou comparar de pouquinho em pouquinho ali ao decorrer dos dias e vou ver como que eu estou me saindo. Né? Principalmente em dias assim que eu acabo não tendo um roteiro, um mínimo roteiro para falar algo, sabe? Tem que puxar da mente, tem que colocar o eixo para funcionar. Bom, então, quando você está começando algo, não pense em ser perfeito, pense em fazer algo, certo? Não pense em ter clareza agora, apenas pense em fazer. Faça, faça e faça. E depois, com o tempo, você começa a ter um mínimo de clareza e aí vai se clareando e aí você vai chegar um momento onde você faça as coisas com tanta fluidez que parece que você sempre foi bom naquilo, sabe? Eu estava lendo um livro chamado Hábitos Atômicos e o livro de James Clear ele fala lá que colocou um cubo de gelo em um quarto ou em uma sala
em um lugarzinho onde ele ligou o ar-condicionado. E aí ele ligou e deixou a temperatura do ambiente em 22 graus. Então o gelo continuou intacto. E aí ele foi aumentando. 23 e o gelo intacto. 24, 25, 26, 27, 28, 29. E o gelo continuou intacto. 30, 31, 32. Então, com 32 graus, o gelo teve uma reação. Ele começou a desencadear uma reação. Mas significa que o gelo só desencadearia com uma reação de 32 graus? Não, mas que com 32 ele teve uma reação referente ao que ele já tinha vindo, do que ele vinha tendo, enfim, do que ele vinha tendo, sabe, de tudo aquilo, daquele acúmulo, sabe, e é exatamente isso que funciona com clareza. Quando você começa algo, você não sabe nada do que está fazendo. Então você começa, você aplica, você faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e você vai corrigindo os seus erros, você vai melhorando e melhorando. E mesmo assim você não vai ter clareza no começo. E aí vai chegar um momento onde você vai começar a ver resultado, você vai começar a ter clareza, você vai começar a ter confiança do que está fazendo, e tudo isso vai abrir portas para você, principalmente em geração de valor, né? Se você está fazendo algo que é para si mesmo, quando você aprimora as suas habilidades, seja a sua oratória, seja a sua retórica, seja o seu porte físico, a sua comunicação em si, tudo em você, sabe? Quando você começa a trabalhar mais em si mesmo, como dizia Jim Rohn, quando você começa a trabalhar mais em si mesmo, você tem a oportunidade de construir fortuna, porque é algo que te deixa maior do que a sua cadeira, a cadeira onde você ocupa, o lugar onde você ocupa, certo? É, bom, então, quando você estiver começando algo, saiba que você não vai ser bom no começo, mas que se você continuar, não pense em ter clareza antes, mas que se você continuar, você vai começar a, a desenvolver habilidades o suficiente para poder gerar valor para a sociedade em si, certo? As pessoas que mais ganham não são pessoas que ganham porque elas têm benefícios ou algo do tipo, são pessoas que sabem gerar valor para a sociedade. Tire pelo seu influencer favorito. Se você olhar pelo seu influencer favorito, ou seja lá alguém que você acompanha na internet, que você olha e tem um mínimo de respeito por aquela pessoa, se você olhar aquela pessoa, ela gera um valor para você, sabe? Ela agrega. Ninguém acompanha pessoas que não te agregam absolutamente nada. E não é só internet, é na vida. Tudo que você vê, todas as pessoas que você gosta de conversar, todas as pessoas que você gosta de estar perto, que você gosta de conviver com aquela pessoa, são pessoas que te agregam algo. Elas te agregam algo de certa maneira. Então, geração de valor, certo? Essa é a palavra. Quando você começar a fazer algo, quando você começar a aplicar mais, começar a corrigir seus erros, então você começa a ter mais clareza, certo? Clareza, ela vai vir depois de ação. Então, esse é o recado do dia 15 e, bom, eu quero que fique pensando nisso. Eu tô meio acelerado no vídeo de hoje, mas, enfim, pense nisso, pense que quando você começar algo, a clareza, quando você vier ter clareza do que você está fazendo, de como você está fazendo, vai levar um tempo. Então, para você chegar lá, você tem que começar a fazer, aplicar, começo, meio e fim. E no meio de tudo isso, você vai corrigir seus erros e vai melhorando de pouquinho em pouquinho, sabe? Não precisa melhorar todos os erros de uma vez só, você melhora de pouquinho em pouquinho. E lá na frente vai ter um acúmulo de habilidades que você tem aprimorado, sabe? De erros que você tem corrigidos e de habilidades que você tem aperfeiçoado. E quando esse acúmulo de habilidades que você tiver, quando começar a acumular e você começar a acumular inteligência em certos quando você começar a adquirir aquele know-how naquela área, então você tem a oportunidade de gerar valor para a sociedade, e isso é uma oportunidade de mudança de vida, né? Bom, esse é o vídeo de hoje, dia 15. Eu não tive um mínimo de roteiro, então eu tive que improvisar aqui no meu mental. Bom, é isso aí. Eu espero que. Bom, no final eu não espero que ninguém tenha gostado do vídeo, até porque eu não faço para as pessoas, como eu não tenho onde guardar
o vídeo assim, então eu tenho que colocar em algum lugar, certo? No final dos 90 dias eu vou verificar como que está a minha oratória, certo? E é isso aí. Tenha uma ótima noite e até amanhã.